Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa playlist da Oncorrede conforme RN 506, o anexo 3 da ANS, para certificação de boas práticas na assistência oncológica. Nós tratamos em vídeos anteriores sobre toda a parte da norma, o detalhamento da norma, e no vídeo anterior nós tratamos de um dos critérios de elegibilidade para a operadora, para que ela possa participar da certificação de boas práticas na Oncorrede. Hoje nós vamos dar sequência num dos itens que também faz parte dos critérios de elegibilidade. No anterior nós tratamos, demos mais ênfase à rede assistencial, né, os critérios de elegibilidade da rede assistencial, como deve ser composta minimamente a rede, para que a operadora seja elegível. E hoje nós vamos tratar de um outro tema, que é a cobertura mínima para cada uma das linhas de cuidado no momento da definição da elegibilidade da operadora para participar da certificação de boas práticas. Vamos lá? Nos vídeos anteriores, nós vimos que existe uma série de critérios administrativos para que a operadora possa se candidatar ao processo de certificação da Oncorrede. E dentro dos critérios técnicos, nós verificamos que é necessário ter uma rede assistencial mínima, de acordo com a linha de cuidado implementada na operadora. Um outro critério de elegibilidade está relacionado à cobertura populacional para cada uma das linhas de cuidados. Essa cobertura populacional, além de estar ligada com a linha de cuidado de câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer de próstata, pulmão, cólon e reto, também depende do tamanho da operadora, ou seja, quantas vidas esta operadora tem, para que seja definida esta cobertura populacional. E nós vamos mostrar isso com mais detalhes para você. Agora, vou dar um exemplo, e a regra do jogo é sempre a mesma para as demais linhas de cuidado. A primeira coisa que nós precisamos pensar, então, o que a operadora definiu que ela vai se inscrever dentro do programa Oncorrede para certificação, quais são as linhas de cuidado que ela vai trabalhar. Não vamos esquecer que são 5 linhas de cuidado. Linha de cuidado do câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer de próstata, pulmão e cólon e reto. Ora, quando nós falamos em cobertura populacional, e aqui vamos ao exemplo da cobertura mínima para câncer de mama, a primeira coisa a ser considerada, você está vendo aqui na sua coluna a primeira coluna, é a população de mulheres na operadora. É óbvio que o mercado, nós temos um volume muito grande de operadoras que nós vamos trabalhar com este primeiro campo, né? Então, operadoras que têm até 100 mil mulheres, e depois, numa segunda situação, operadoras que têm acima de 100 mil até 500 mil mulheres, 500 a 1 milhão, e 1 milhão e 4 milhões de mulheres. Então, essa é a primeira coisa a observar para definir a cobertura mínima no momento da elegibilidade, e importante, este dado não será utilizado somente na elegibilidade da operadora. Se a operadora está se candidatando para a linha de cuidado de câncer de mama, durante a norma, esses mesmos dados farão parte de alguns requisitos e itens avaliativos. Então, no momento da elegibilidade, o dado tem que estar correto, porque durante o processo de ou avaliação diagnóstica ou certificação, esse dado será evidenciado no mundo real. Então, esse dado tem que ser colocado de modo correto. Ora, quando a agência definiu a cobertura populacional mínima, ela tinha que ter uma referência, né? Então, é óbvio que foram utilizados
protocolos assistenciais de rastreamento, de acompanhamento e dados de casos novos de câncer para cada linha de cuidado, embasados no que nós temos de referência nacional, que é o próprio INCA. Bom, se nós estamos buscando a elegibilidade, aí já definimos o tamanho da operadora, vamos imaginar que a tua operadora tenha 50 mil mulheres, né? Mulheres, que mulheres? O total de mulheres da tua carteira. Quando a gente vai para a elegibilidade e a gente vai para o primeiro campo, é o número de casos estimados de acordo com este número de mulheres. Então, tem uma fórmula, a própria agência define este número, ela define que para uma população de, no nosso exemplo, 50 mil vidas, nós vamos multiplicar a taxa de casos novos por 66,54. Tem como colocar isso numa planilha de Excel para fazer este cálculo automaticamente, né? No meu exemplo de 50 mil vidas, este cálculo daria 33 mulheres, ou 34, porque dá 33,27 por arredondamento, vamos subir esse arredondamento. E nós esperamos ter 34 casos novos aqui no nosso exemplo. Não é uma população de 100 mil mulheres, é uma população de 50 mil mulheres. Depois nós vamos para o segundo critério de elegibilidade, que é a cobertura para o letramento, a promoção da saúde e letramento. A norma deixa muito claro que este letramento, toda atividade educativa para o câncer de mama ou qualquer das demais linhas de cuidado, deve atender no mínimo 90% de todas as mulheres. Aqui o cálculo é bem mais fácil. É simplesmente pegar, no nosso exemplo, 50 mil mulheres, colocar 90% das mulheres precisam ter cobertura com atividades de promoção da saúde, entrega de materiais educativos. Este número eu não acho difícil de fazer dentro dos critérios de elegibilidade. Aí depois vem uma coisa que não é tão fácil assim de implementar no mundo real, mas precisa ser declarada na elegibilidade da operadora, que é a cobertura populacional, a cobertura para rastreamento populacional. Aqui precisa ser levado em consideração qual é a população que efetivamente vai ser rastreada. Então, a própria norma traz qual é o extrato etário que vai ser feita, a mamografia. E aqui está dizendo que, no mínimo, 70% da população-alvo, aqui é a palavra mágica, a população-alvo, de acordo com a norma, é de 50 até 69 anos. As mulheres nesse extrato etário precisarão ser rastreadas para a realização de mamografia. Se a minha população é de 50 mil mulheres, quantas mulheres eu tenho na faixa etária da minha população-alvo? Este é o raciocínio. E, finalmente, o último critério de elegibilidade é a cobertura para diagnóstico, tratamento, atenção domiciliar e segmento. Esta regra aqui tem 2 números a serem levantados. Lembra que a gente viu que o primeiro campo é a cobertura de estimada de casos novos, e a gente chegou num númerozinho bem pequenininho, no nosso exemplo, deu 35 mulheres? Então, a primeira cobertura é para 75% dos casos novos deverão ser acompanhadas de acordo com diagnóstico, tratamento, atenção domiciliar e segmento, e 75% das mulheres que já tinham câncer de mama antes. Para as demais linhas de cuidado, a lógica é a mesma. Então, quando nós formos trabalhar com rastreamento populacional no câncer de colo uterino e no câncer de cólon e reto, nós vamos usar a mesma regra. Qual é o extrato etário da população-alvo definido pela própria norma? Então, depende de quê? Em primeiro lugar, depende do tamanho da sua operadora. Os cálculos
se referem alguns a toda a população da carteira, a toda a população de mulheres e depois estratos etários, de acordo com cada uma das linhas de cuidado. Se você colocar isso numa planilha de Excel, não é difícil de fazer para você fazer a elegibilidade. Entretanto, isto precisará constar em documentos internos, em planilhas eletrônicas, em dashboards, BIs, dentro da sua operadora. Por quê? Em alguns casos, há uma migração, entradas de novos beneficiários, saídas, óbitos, para você manter este dado sempre atualizado. Neste vídeo, a gente não tem como propósito entrar no detalhamento deste quadro para elegibilidade, mas eu repito, o que nós estamos vendo como critério de elegibilidade será avaliado em outros requisitos dentro da norma. Então, esse quadro tem uma utilidade dupla. Tanto dentro da norma, ele aparece não é uma nem duas vezes, ele vai aparecer mais vezes, dependendo do item e requisito avaliativo, e dependendo da linha de cuidado que a sua operadora optou em ser certificada dentro do projeto OncoRede. Quando nós começamos essa série de vídeos do OncoRede, e a gente colocou que a gente está estudando essa norma desde que saiu a consulta pública. Para esta parte de cobertura populacional, na área de câncer de mama especificamente, teve muita polêmica quando a norma estava em consulta pública. E uma das maiores polêmicas foi relacionada à linha de cuidado de câncer de mama. Teve bastante mudança entre a consulta pública e a norma que ficou efetivamente publicada. É fácil de fazer? Não, desde o primeiro vídeo a gente colocou que precisa estudar muito essa norma. E em cada linha de cuidado, o detalhamento até parece um com o outro, tem itens avaliativos que são muito similares, mas mais do que preencher um documento com números para entregar para a entidade acreditadora, esta operadora, no momento que está buscando a sua elegibilidade para o processo de certificação, não pode esquecer que esses dados não serão dados estanques, não serão dados parados, são dados dinâmicos que precisarão ser atualizados periodicamente à medida que houverem mudanças, entradas de novos beneficiários, saídas, óbitos, enfim, dentro de cada uma das linhas de cuidado que a operadora optou em participar do processo de certificação. Eu espero que tenha ajudado. A gente vai continuar falando no próximo vídeo, nós vamos começar a detalhar um pouco mais como que a norma é composta, né? Qual é o pulo do gato em algumas dimensões e dentro de cada uma das linhas de cuidado, independente daquela que a sua operadora optou em ser certificada. Espero que tenha ajudado. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!